Sejam muito bem-vindos ao programa Psicologia na Prática, um programa onde as inquietações do foro psicológico são abordadas por especialistas do comportamento humano numa perspectiva de refletir e partilhar o saber disponível sobre as suas diversas dimensões. Na edição de hoje, nós também orienta para o impacto psicológico de pandemia de Covid-19 na vida de pessoas. Nós começa por uma conversa que nos recebe José Antônio dos Reis sobre saúde mental em tempos de Covid. Na rubrica Consultório Psicológico, nós deixa algumas orientações para perguntas postas na página Facebook do programa. Nós também lhe fala de ansiedade e de depressão. Igualmente, nessa edição, nós temos habituais informações científicas que estão na base de intervenção psicológica. Isso na rubrica Referência às Evidências. E para terminar, um momento que de certeza também ativa nossas sensações e emoções positivas. Fiquem com a conversa inicial, moderada pela psicóloga Euridice Mascarenhas, que recebe hoje o Dr. José Antônio dos Reis. É um prazer tê-los conosco. Caros telespectadores, conheço mais um programa Psicologia na Prática. E nos tem hoje um convidado muito especial, que é o Dr. José. Boa tarde. Boa tarde. Quis também falar muito rapidamente José Antônio dos Reis, para ser nome mais completo, que assim. Quis também falar, em primeiro lugar, de seu percurso como psicólogo, sua carreira técnico, que é que há pouco, e depois não está bem coloca que as outras questões. Então, o Sr. José Antônio está apresentando muito rapidamente esse percurso que teve ao longo, não pode falar, praticamente de uns 36 anos, né? Mais ou menos, de trabalho. Sim, de trabalho todo foi 36. Trabalha como psicólogo em 85 no Hospital Agostinho Neto e não esteve lá até 90. A partir de 90 entra num projeto financiado pela Unesco, ligado ao Ministério da Educação, que era Educação na Vida Familiar. Portanto, que era um projeto virado para famílias e empoderamento de famílias do ponto de vista educacional. Mais tarde entra para o governo e, de alguma forma, desliga um bocadinho da atividade clínica. Depois volta na 2001. Na 2001 esteve novamente no Hospital Agostinho Neto até 2002. Na 2002 veio para um outro projeto, na altura financiado para o Banco Mundial, que era um projeto de combate à SIDA. E esteve a desempenhar funções como ponto focal para a sociedade civil até 2008. A partir de 2008 passa a ser coordenador de projeto até 2014. De 2014 me desliga naturalmente de atividades ligadas, portanto, à função pública e trabalhou por conta de outra, de uma forma geral. E, portanto, uma reforma em 2014. Todavia, depois da reforma, continua uma pessoa ativa, que quer em termos de atividades em regime de voluntariado, mas também na coordenação de um projeto regional financiado pelo Fundo Global, que era direcionado para usuários de droga injetável. Portanto, era um programa de redução de riscos na usuários de droga injetável. Atualmente, está na direção da Ponte como presidente e, mais recentemente, está a desempenhar a função de presidente de Comitê de Ética para a Pesquisa em Saúde, que é uma entidade que está, enfim, avalia projetos que se dedica
pesquisa em seres humanos, e nossa função é garantir que esse projeto respeita a dignidade humana e, enfim, todos os direitos, né, de pessoas que participam na pesquisa. Doutor Zé António, agora que fala naquela vasta experiência e percurso, e enquanto presidente da Associação A Ponte, e hoje no Salipa não fala precisamente de saúde mental e ser gestão, né, em termos de, no contexto de pandemia, quais que principais projetos que nós temos na mão nesse momento a nível da Ponte? Porque com o Covid e toda a pandemia no geral, deve ser fácil aquela questão de proximidade, não é? Sim, sim. Bom, a Ponte é uma organização que tem uma larga tradição em termos de intervenção na área de saúde mental, um parceiro importante do Ministério de Saúde na área de saúde mental. E é uma organização que tem, de facto, ou pelo menos tinha uma intervenção muito vasta, diversificada na área de saúde mental. Naturalmente que a partir de 2020, né, com a eclosão de pandemia, portanto houve uma redução substancial de atividades da Ponte, inclusivamente de atividade direcionada, né, sobretudo para a comunidade, em virtude de, primeiro, a pandemia ser um fator impeditivo de atividades de proximidade. A Ponte, enquanto organização que preocupa com a promoção de saúde mental só pode ser promovido de forma efetiva com atividades de proximidade. Portanto, e a atividade de proximidade foi altamente dificultado, né, para a pandemia. Nesse momento, nós estamos num período de transição, tentando reatar alguma das atividades. Acho que, fundamentalmente agora, a atividade da Ponte tem estado ligado, portanto, a atendimento psicossocial, portanto, que é uma atividade que era essencialmente presencial, mas por causa de Covid passa a ter uma estratégia mista, portanto, presencial e virtual, e tem uma colaboração muito intensa com uma organização que também tem tido uma intervenção forte na área de saúde mental, mais concretamente ligada à toxicodependência, no Conselho de São Domingos, sobretudo. E a espera, enfim, supera esse momento de pandemia e limitação de impostos para a pandemia, para a Ponte retoma novamente ser atividades abrangentes, geralmente a nível nacional, mas com mais enfoque ali na Conselho da Praia. Exatamente com essa limitação de proximidade e todo o contexto, tinha 3 perguntas para fazer a esse respeito. Como que não pode envolver outros parceiros, outras entidades, para ter também um papel primordial a nível de promoção de saúde mental. Nomeadamente, se não começa para falar pais, né, encarregados de educação, fala de papel de professores, fala de papel próprio de profissionais, né, de saúde, porque cada limita só a psicólogos, mas que o outro papel que se pode também ter nesse contexto. Portanto, já junta já 3 questões a um e sem descora a própria questão de comunicação social, que também pode ser mais interventivo, né? E num contexto em que proximidade está limitado, mas informação, ou pelo menos esse papel mais pedagógico, pode chegar a nível de tudo alguém que pode necessita de um apoio em situações muito particulares. Sim, acho que em matéria de saúde mental, todos, independentemente de ser condição, podem dar uma contribuição, naturalmente, para ser promoção e para aumentar
capacidade de resiliência, né, de cada pessoa. Relativamente à família, aos pais encarregados de educação, é importante desempenhar seu papel enquanto tal, família como espaço de socialização. Família tem que estar organizado, estruturado, para ser um espaço efetivo de desenvolvimento saudável, né? de ser integrantes. E, portanto, o papel de família é importante. Embora é importante haver também estratégia de empoderamento de famílias, já que a capacidade de transmissão daquilo que é necessário em termos de desenvolvimento psicossocial, muitas vezes ele é adquirido de forma espontânea. Muitas vezes há políticas que visa empoderar, portanto, famílias, para a família ser realmente um centro de reprodução positiva daquilo que pode melhorar o desenvolvimento socioafetivo e socioemocional de ser integrante. Em relação a comunicação social. A comunicação social tem um papel também importantíssimo. Tudo que é veiculado para a comunicação social, ele é recebido positivo ou negativamente em relação a ser destinatário. Portanto, meios de comunicação, muitas vezes, sobretudo em termos de imagem, veiculam modelos. E é necessário ter muita atenção em relação àquilo que é divulgado, aquilo que é transmitido, porque muitas vezes, apanhando certas categorias ou grupos de pessoas, né, sem capacidade, portanto, de filtrar aquilo que é transmitido, pode absorver de forma crítica aquilo que negativamente pode ser transmitido. Então, a comunicação social tem um papel importante em termos de divulgar programas educativos, programas com conteúdo pedagógico, no sentido de contribuir para a elevação de capacidade de pessoas, portanto, empoderamento de sociedade, de maneira a não ter uma sociedade cada vez mais saudável, não é? Cidadãos cada vez mais conscientes, mais responsáveis, exatamente não está num período em que se debater o que problemas e malefícios sociais, e tónica tem sido colocado apenas na efeitos e no impacto e não nas causas. Causas está essencialmente na educação. E nesse particular, que desafios que Cabo Verde tem nesse momento em relação à saúde mental nesse contexto de Covid? Tem algum aspecto que está a chamar no deve partilha com a nossa comunidade de forma a dar nosso contributo para minimizar, nunca reduz, mas pelo menos para ajudar a minimizar todos os problemas que no tem estado convive com ele diariamente. Portanto, o grande impacto de pandemia, ou aquilo que a pandemia trouxe, foi medo, medo de ser, de apanhar Covid, medo de morrer. Portanto, isso altera psiquicamente estado emocional de pessoas. Pessoas dormem e acordam com medo de ser infectado até com medo de dormir. Exato. E geralmente, num primeiro momento, ser infectado era quase sinônimo de morte. Então, isso causa, por assim dizer, um certo pânico nas pessoas. Um segundo efeito de pandemia tem a ver com incerteza relativamente ao futuro. Houve altura em que começaram a papear de que, portanto, isso traz uma mudança que nada será como antes. E que nós também entrava num novo normal. E então, todas essas incertezas ali, leva, portanto, a um estado
emocional em que a pessoa, portanto, insegura, e pessoa insegura é um passo mais ou menos certo para começa a ter um quadro de ansiedade. E um dos aspectos também ligado a essa questão pandémica tem a ver com uma situação de ansiedade extremamente densa que perpassa, portanto, enfim, para todo o extrato social e que tem repercutido de forma negativa, sobretudo em termos de agressividade, em termos de sintomas de estresse pós-traumático, enfim, entre outros aspectos. E, nesse sentido, é importante que haja, portanto, ação em termos de intervenção na saúde pública, em termos de saúde mental, na perspectiva de tranquiliza. Portanto, mensagem de tranquilização. E mensagem para fazer com que pessoas retomem a rotina, fazer suas vidas sem estar a pensar constantemente em problemas que, enfim, ligado ou não, ou sob efeito, né, de impacto de Covid. E nós, profissionais de saúde, e sobretudo a área de psicologia, tem um papel importante na elaborar conteúdos que seja acessível, seja compreensível e seja tranquilizador. Porque nessa fase, pessoas, para manter-se esse estado de equilíbrio, têm que receber mensagem de tranquilidade. Já agora, Dr. António, está permitindo fazer a seguinte pergunta. Nós estamos numa sociedade em que famílias, professores, há vários ambientes, né? De trabalho ou tanto de convivência também familiar, aquela fronteira entre estar direito ou mês de apoio que tem muita diferença, não é? Então, que informação ou qualquer aconselhamento, né, que pode deixar que famílias podem ter algum sinal que pode fazer naquela situação ali é bom de ouvir um apoio, porque não tem também um outro problema na Cabo Verde que às vezes não está sucumbindo nosso problema e no momento exato que não deve de ouvir ajuda, né? Então, nesse particular, e que informação que pode deixar ali no programa de forma que pessoas, de uma forma natural e sem receio, ou que de facto mês de apoio, bom, é que todo assunto não está conseguindo resolver com o nosso próprio meio, né? Tem momentos que no mês de apoio de terceiro, naquela situação está a deixar ali esse apelo que é para pessoas bem sem receio, porque às vezes não tem até um bocado de um certo na nossa sociedade de não discrimina de situação, de não achar nunca deve, né? De ouvir terceiros, porque não se passa uma imagem de alguma fragilidade nossa. Então, como que não pode driblar essa situação e torna normal procura de apoio na hora que é necessário, para não ter sentido também na sua situação que pessoas estão resolvendo de pior forma, né? E problemas que têm, porque se acabar de ouvir aquele apoio em tempo certo. Ok. É fundamental a hora que a pessoa vive uma situação de mal-estar, uma situação de dificuldade, sobretudo no caso concreto de saúde mental, dificuldades emocionais, psíquicas. Num primeiro momento, portanto, dependendo do grau de desenvolvimento de dificuldade, um primeiro esteio é a nível familiar, portanto, apoio familiar, mas ainda antes de apoio familiar, pode ser apoio a nível de grupo, não única está inserido, por exemplo, se é estudante, o colega de trabalho, né? Está atento a sinais, né? Pessoa que está na se é pessoa que está no ambiente de trabalho, não é? Para ter colega de confiança, etc., não é? E, portanto, abre com pessoas, para ter pessoas, e pessoas também está aberto para
para ajuda, aberto para escuta. Às vezes a ajuda é simplesmente escuta, simplesmente ouve. Muitas vezes nunca se está formatado para ouvir, sabe, escuta pessoas, e muitas vezes pessoas nem que querem conselho, nem que ser ouvido. Então, aquela disponibilidade. Exato, não é? Ser escutado com atenção, com empatia, não é? Relativamente àquilo que é transmitido, muitas vezes é suficiente para tranquilizar a pessoa. Naturalmente que isso também pode pôr a nível familiar, não é? De haver espaço de comunicação na família que te permite, havendo problemas, né, de um elemento de família fala com aquele que te sente mais tranquilo para falar aquele. O problema é a hora que nível de resolução de problema te ultrapassa, quer a nível de colegas, quer a nível de família, de quem que quer transmitir apoio, sente-me aquilo ultrapassa-se capacidade, portanto, de ajuda. O nível de intervenção. Ora que uma pessoa sistematicamente está dorme. Portanto, o primeiro sinal de problema é a perturbação de sono. Ora que alguém está com a ideia fixa, para mais que tenta desviar pensamento está naquela situação cataceia, etc. E tal, não sei o quê. E uma pessoa que tem, vai lá, formação e capacidade para, primeiro, entender o que é que se está passando. Segundo, para dar orientação que seja necessário. Ele próprio tem que fazer, olha, se a gente não tem problema, quero ajudar, mas os assuntos já ultrapassam a minha capacidade. Manda aconselhar para ouvir, enfim, alguém que entende disso melhor, especialista, etc., para, enfim, dar o apoio, etc., etc. Portanto, quer dizer que qualquer pessoa pode ser um agente de saúde mental no sentido de ser capaz de, reconhecendo seu nível de capacidade de intervenção, de fazer encaminhamento. E nesse sentido, um dos aspectos de estratégia de saúde mental, sobretudo em termos de promoção de saúde, é empoderamento da própria sociedade, da própria comunidade, no sentido de ser agente promotor de saúde mental. É aquilo que não tem chamado de cidadania para a saúde. Ou seja, cada cidadão deve ser capaz de gerir a saúde, de ser capaz de promover saúde e de ser capaz de ajudar o outro se tem necessidade de apoio. Mas para isso é necessário que haja programa, haja, enfim, ações no sentido de empoderar, portanto, os vários agentes de comunidade. Quer indivíduos, chamados líderes comunitários, quer associações comunitárias, não é? Que têm um papel importante, né? A nível de ser comunidade e de sociedade. Excelente. Agora, só para não terminar a nossa conversa, tem uma pergunta que nunca pude deixar de fazer. Qual é a importância que está a chamar esse programa, Psicologia na Prática, pode vir trazer para a nossa sociedade? É importante, sobretudo, poder, do meu ponto de vista, desacraliza a própria psicologia, de desmistificar de que psicologia é qualquer coisa oculta, qualquer coisa, vai lá, que te mexe com a cabeça de alguém. Nesse sentido, abre psicologia no sentido de ser, portanto, um livro aberto para todos e conversando com todos. Pode ser, de facto, um fator importante no sentido de pessoas, hoje na psicologia e na psicólogos, não é? Enfim, uns instrumentos, uma instância positiva no sentido de tendo necessidade de algo
te relaciona com ela de socorre a isso sem ter aquele receio de que, epa, esse gajo ou essa pessoa ali está na psicóloga, né? Portanto, logo é que está direito, etc. E tal. Não, a psicologia também que trata só de questões, Mariana, trata também de questões boas e positivas e, sobretudo, de empoderamento, né? Desmistifica o papel de psicólogo na sociedade. Portanto, não é espiritualista no sentido de coisa misteriosa, não é? Que a pessoa fica com algum... Mas que está no nosso alcance. Ou que se calhar é pensamento, coisa assim. Doutor José António, já nos chega a fim do nosso programa. Eu te agradeço mais uma vez a disponibilidade e a telespectadores, muito obrigado por nos ter estado conosco no mais um programa e até a próxima, que nos espera para breve. Muito obrigada. Com esta esclarecedora conversa, fica-nos mais presentes os desafios a enfrentar no contexto da Covid-19. Muito se tem falado do estado da saúde mental nesses tempos. A pergunta que resta é, passada a fase da pandemia, o que fazer nesta nova realidade em que a Covid vai estar nas nossas vidas? Um convite para jogarmos na prevenção, para adotarmos uma cultura de vida em que especialistas como psicólogos e médicos no geral são consultados sempre, sobretudo sem um problema específico. Gosto e Psicologia na Prática te levou algumas informações, orientações para que as perguntas que colocaram na página do Facebook do programa. Mais uma vez, não te lembra, mas que as informações, que as orientações que nos deixa ali, nos trata é muito genérico e este também sempre de uma avaliação mais pormenorizada, com base na realidade e contexto de vivência de cada pessoa em particular. Que as informações que nos deixa ali serve para qualquer para qualquer alguém, tanto para que alguém que crê sabe para esse, como para ajuda um familiar, um amigo, um conhecido, qualquer alguém. Então começa ali consultório psicológico. A primeira questão a ser tratada nesta edição do Psicologia na Prática de hoje vem de um telespectador, que não vamos dizer o nome, obviamente. Este telespectador diz que está preocupado porque tem dormido pouco. Chega a ter muita palpitação, coração acelerado, suor frio. Nota que fica excessivamente preocupado por tudo e por nada, como que paralisa quando tem de falar para um grupo ou em público. Isto está a acontecer há já algum tempo, mas isso nos últimos tempos está mais frequente. Pensa que tem a ver com o fato de ter sido vítima de um caso-bode, ainda por cima neste clima da Covid-19 e da guerra. Sem muita precisão, sim, não pode pensar no transtorno de ansiedade. Até para modo e dá para hoje, mas é parte de aquela reação natural que todo alguém tem. Para modo ansiedade, todo alguém tem um pouco. Ele é uma coisa bom para pessoas. Preocupação é quando ele é demais e está transformando em algo incapacitante, algo que está deixando mareado, que está afeta de forma negativa nosso bem-estar, nosso comportamento. Causa assim pode ser que esse telespectador pensa, mas também na base da ansiedade pode estar outras causas, assim, por exemplo, irritabilidade. Mas, independentemente, a primeira coisa a fazer é job alguém como um todo, job se personalidade de aquelas pessoas. Modo que está lida com situações e se tem algumas ferramentas dentro dele, tipo alguns conhecimentos, algumas informações ou saberes práticos que te podem ajudar. Autoconhecimento te ajuda teu. Assim, se uma avaliação concreta e detalhada de sua realidade, não pode falar na ataca diretamente causas que estão na base, ou seja, de um modo consciente, modo que na que hora que está sentindo ansiedade, que a ansiedade te manifesta, e trabalha sobre isso, trabalha e, para o outro lado, previne começando para consciencialização, para tomar ciência, para tomar razão, para ser consciente. É importante não ficar com atenção na possíveis sintomas e hábitos viciados, que não está fazendo sem consciência. Baleripisa, sempre, mesma coisa. Estilo de vida que não está leva, está influencia diretamente na nossa saúde mental e na nossa saúde física. Não deve sempre torna a nossa vida mais leve, mais sabe, de para diante. Portanto,
não fazer para frente coisas que terá vontade. Normalmente, ativa o sistema parasimpático, está ajudando. E para que ela concorda com duas coisas, entre outras coisas. Primeiro, tem a ver com respiração. Já não entende, mas horas que não está diante de uma situação de ameaça, por exemplo, não está andando na rua e um carro quase está dando a nós, quase está atropelando. Então, ou quando não está levando um susto, a primeira reação que não tem é com respiração. E não está fazendo um movimento parecido com ele. Ou seja, não te inspira o oxigênio, ocorre, não te provoca a ocorrência de trocas gasosas lá dentro e não te fica com o gás carbônico, que também ativa no simpático. E ou não te fuge, ou não te luta. Para isso, não tem que ativar no sistema parasimpático, para não enfrentar. Mode, respirando de maneira ritmada, usando o nosso diafragma de baixo. Então, existem várias técnicas que não pode utilizar, de respiração que não pode fazer. E uma outra ajuda para não ativar no sistema parasimpático tem a ver com a questão mais cognitiva. Como é muito frequente e não tem pensamentos, portanto, que está retroalimentadores, tipo, nunca está consigo, nunca está pode, não está morre, não está vira dodo, não está perde controle, ou outra coisa, não está tenta controlar, não está tenta cortar aquele ciclo com técnica de distração. Técnica de distração é simples. Técnica de distração funciona onde nós voluntariamente não volta ao nosso processo mental para alguma atividade que te exige algum esforço, tipo, conta 7 em 7. Ou, por exemplo, lembra de nomes de máximo cidades que não puder. Praia, Amsterdã, Boston, papapá. Então, não foi qual que foi o último dos melhores jogadores de futebol. Mas tipo de distração para que a técnica funcione melhor, está depende de pessoa, está depende de modo que o bobo faz, coisa que te dá prazer. Muitas vezes na base de ansiedade está medo. Se está medo, não também procura muda, modo que não está vive, modo que alguém está vive e acaba com que coisa que está fazendo mal, que está aprendendo no sentido de pôr no medo, ou pelo menos não está aprendendo a lidar com essa situação. Ali também, a hora que no começo, autoconhecimento é importante. Um diagnóstico diferencial é importante, até para modo de transtornos de ansiedade te inclui transtornos que te confundem com características de medo, de ansiedade excessiva, de outras perturbações comportamentais e relacionados. Vale lembrar que as orientações aqui feitas são muito genéricas e, para serem mais precisas, deve-se fazer uma consulta específica com um profissional desta área. Uma consulta que vai lhe dar uma forma mais assertiva e propícia para cada pessoa, de acordo com o seu contexto. O objetivo é sempre o equilíbrio emocional para que o indivíduo consiga tomar novamente as rédeas da sua própria vida e para seu bem-estar. Um outro telespectador de consultório psicológico diz estar preocupado com o seu conhecido que ultimamente anda sempre cabisbaixo, olhar longínquo, desleixado, a fazer as coisas sem vontade e a chorar por tudo e por nada. Acredita que seja uma fase complicada e por isso pede ajuda de como agir melhor. Pois, Lino tem um caso frequente onde cada um de nós deve e pode apoiar aquele outro. Apoio uns aos outros é sempre bom. Aparentemente, pode ser um caso de depressão, já que algumas informações desse relato te pensa, mas não está diante de um estado de congelamento de comportamentos e atitudes. De forma geral, muitas coisas podem ser feitas para que esses indivíduos se sintam melhor. Porém, mais importante é ter consciência de que cuidado profissional de um psicólogo e muitas vezes também de um psiquiatra é fundamental. É fundamental para que esse indivíduo recupere. O profissional está a fazer um diagnóstico fundo que dá a chance de clarificar contornos e atua com mais propriedade. A parte de levar aquilo a ter uma consciência, de estar ciente, de saber de se doença e também de necessidade de um tratamento adequado feito por profissionais, fazer pequenas coisas te ajuda. Não pode proporcionar aquele outro momentos prazerosos, mas com subtileza, sem culpa.
de preferência momentos que te trazem mudança de hábitos. Exercício físico, saidinhas com amigos, sentadas, visita doentes e pessoas grandes, meditação, faz voluntariado ou participa na atos promovidos por um ONG, tipo, portanto, e luta contra abuso sexual, marcha naquele sentido, aprende ou exercita, toca um instrumento musical. Procura ter um hobby, um passatempo que te dá prazer. Por exemplo, coleciona tampinhas de garrafas, se uma menina está a fazer, faz renda, cose para repagina, gosta de se achar namoro, alguém dá outra vida nas roupas, alguma coisa que te dá prazer. Não pode ainda levar a exercitar gratidão. Dá Deus graças sempre. Deseja aquele outro bom dia, boa tarde, fala obrigado, desculpa. É importante também achar grupos de apoio. Faz cursinhos, culinária, e por diante. Aproxima e desfruta de natureza. Mas, sobretudo, também continua o tratamento. Nós sublinhamos uma vez mais que as orientações aqui feitas são muito genéricas. E para serem mais precisas, deve-se consultar um psicólogo específico que vai lidar de uma forma mais assertiva e propícia para cada pessoa. O psicólogo vai começar com uma avaliação concreta e detalhada da sua situação, ver suas particularidades, seus traços, caráter, seus valores e crenças, se tem as ferramentas suficientes para lidar com a situação, o que é preciso potenciar, entre outras. Só depois disso vai atuar. Normalmente o psicólogo vai fazer com o paciente um plano que pode pressupor algumas sessões. O objetivo é sempre o mesmo, é sempre o seu bem-estar. Também não te aproveita para lembrar que pode colocar questões na página Facebook do programa. Nossa equipa também responde com gosto e também orienta tudo coisas que não pode lá. Qualquer intervenção psicológica consistente tem por base documentos e investigações científicas. Nisso, apresentamos referências às evidências, passado, presente e futuro, com algumas informações pertinentes, alguns achados da psicologia neste sentido. A memória humana funciona por associação num constante intercâmbio entre células do sistema nervoso, conhecido por neurônios. Nesse processo, a informação é armazenada sempre por um curto período de tempo, salvo algumas exceções, por exemplo, em caso de eventos marcantes ou traumatizantes. No entanto, as informações, para se tornarem um constante no longo prazo, é preciso haver um constante reforço dessas mesmas informações. A perda da memória na terceira idade pode ser particularmente preocupante, principalmente para os familiares e amigos mais próximos das vítimas, porque geralmente a perda da idade na terceira idade tende a ser associada à demência, que é uma doença degenerativa que se dá com a idade. Mas pode então a nossa memória nos induzir ao erro? Bom, a verdade é que em 1975 a psicóloga Elizabeth Loftus concluiu que no momento em que armazenamos a memória, algumas coisas curiosas podem acontecer. Consciente ou inconscientemente, o indivíduo pode adulterar algumas coisas daquilo que realmente ou efetivamente se lembra. Isso acontece devido à tensão ou à confusão que se viveu no momento do armazenamento da memória. Portanto, dito tudo isto, é bom que não confundamos lapsos de memória com perda de memória efetiva. Lapsos de memória são pequenos brancos onde o indivíduo pode eventualmente esquecer uma coisa ou outra, mas nada de muito agravante. Essas situações dão-se devido ao stress, depressão, medicação, hipotiroidismo, deficiência de vitamina B12. Enquanto que a perda da memória de forma constante deve-se a problemas do sistema nervoso central. Podem ser doenças degenerativas do tipo Alzheimer, demência, entre outros. A perda da memória de forma efetiva devido a doenças do sistema nervoso central tem um impacto global no indivíduo. Não afeta apenas a memória, mas altera o comportamento. O indivíduo começa a mostrar dificuldades em manipular dinheiro e dificuldades de comunicação.
Enquanto que os lapsos de memória, embora sim possam ser sentidos em qualquer fase da vida, também são muito mais fáceis de combater e são, na verdade, reversíveis. Existem, hoje em dia, uma série de, digamos, sugestões para que o indivíduo esteja sempre, digamos, capaz e sempre em exercício para com a sua memória. Leitura, xadrez, entre outros jogos de tabuleiro e jogos que fomentem a memória e a capacidade de reter informação. Psicologia na prática de hoje já está na fim, mas ainda não também é tempo de sugerir-nos bonitas palavras feitas para jovens cabo-verdianos no mundo do Islã, que está da Carta Cossi. Obrigado pela nossa companhia. Palavras são palavras que têm ação, mas tem palavras que te tocam nos corações. E deixando sem fala o que emoção te invade nos alma. É poder de palavra que te causa um efeito tão difícil de explicar. É um arrepio na alma só de ouvir eu te amo. Uma sensação enorme de espoleta sorriso. Felicidade te grita por um simples motivo, só de ouvir palavras de uma maneira bonita. Sabe, usa as falas na cada momento. Tem palavra exata que te serve no tempo, para estabilizar o momento e evita sofrimento. Palavras só palavra, mas te muda tchau coisa. Muitas coisas te muda com uma simples conversa. Sentir valor de palavras, que palavras têm poder de transformar o momento num outro sabor. Palavras, palavras. Um ser humano mora bom sabe o poder que palavras têm. Então eu sabe, mas tem que saber lidar com palavras bem. Vamos de palavras é perigo. Às vezes um pequeno disparo pode causar um grande dano e dor psicológico na alguém. Palavras de humilhação, palavras de ofensa, palavras de desprezo. É onde que às vezes está fazendo o coração cheio e vira vazio. Palavras têm choque forte, me pode falar uma palavra tem mais força que um homem bem aquecido no ginásio. Tipo, palavras também amigo. Tipo, palavras de amor, palavras de esperança, palavras de consolo. Ele é palavras que te transformam o sentimento, palavras que te transformam o momento, que vale a pena ser pronunciado, palavras que te põem na prato, mas palavras de um alimento. Que um sonhador, um ser humano, mora boa, te consome. Palavras humanas que te fazendo cria e cultiva boas intenções no pensamento. Palavras, palavras. Tem palavras que está fazendo, recria a esperança, transforma a visão, faz novo o parpito. Tem palavras que está fazendo, supõe a fim de túnel e hoje, mundo colorido, vitória antes do último pito. Palavras têm poder enorme. Tem te oferir se cabeça buscar doutor, palavras têm poder de cura. Palavras clássicas e bonitas, palavras belas e tradicionais, que vale a pena dura, respira e complementa a geração futura. Um ser humano mora boa, sabe uma... Palavras de alicerce que te suci jardim de almas. Poder de palavras. Palavras têm poder, então não sabe lidar bem com palavras.